Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Olá, Paulo, nosso intérprete, tudo bem? Vamos fazer um texto dissertativo argumentativo? Joia! Então, ler e interpretar um texto dissertativo argumentativo, identificar a tese de um texto e estabelecer a relação entre quem? A tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Você já fez muitas redações na tua vida acadêmica? Mas você sabe mesmo como escrever um texto dissertativo argumentativo com consistência? Sabe como reconhecer os mecanismos de retomada e coesão nesses textos? Então, assim, quando a gente escreve um texto, já observe ali na iconografia que eu coloquei, você já identifica os parágrafos, já identifica que tem que ter o quê? Uma série de detalhes inspirados em quem? Na proposta do Enem, que é a nossa aula. E essa proposta do Enem sempre traz o quê? Textos motivadores. Coloquei aqui na imagem para você lembrar o que são os textos motivadores, né? Por vezes você tem textos com diferentes gêneros para que você possa, então, se inspirar, jamais copiar alguma coisa dali. Em 2020, o tema foi o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. A matriz de referência do Enem é avaliada com base em 5 competências que compõem a matriz. Então, cada competência se debruça num aspecto do texto. No intuito do quê? De fornecer uma avaliação padronizada aos milhares de concorrentes. Mas, prof, o que assim a matriz avalia? Então, a variedade linguística, a compreensão do tema e tipo textual, o uso de repertório e conectivos, né? E a proposta de intervenção. As competências e desempenhos são aqui, né, sintetizadas. Vamos recordar. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Então, a linguagem formal, cuidando com a acentuação, ortografia, né, as concordâncias todas, a sintaxe, a regência, isso tudo está nessa primeira competência. Na segunda competência, eu tenho que compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema proposto. Dentro do quê? Dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Na competência 3, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, em defesa da minha tese, né? Então, eu vou ter que fazer toda essa seleção aqui. Na competência 4, qual que é a ideia? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, o uso dos conectivos, né, que são as conjunções, os pronomes, as preposições, que ajudam essa integração do texto, dando coesão e coerência. E na quinta, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, não pode ser uma proposta esdrúxula ou algo não condizente, né? Eu tenho que reler qual é o problema apresentado para dar isso. Muita coisa? Pouca coisa. E para isso, eu trouxe aqui a redação da Isabela Gadelha, né? A redação nota 1000 no Enem 2020. Vamos conhecer o texto? Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, pois, faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, a gente já tomou contato com o texto e podemos começar a nossa primeira atividade. E qual que é a minha proposta? Relendo aqui um trechinho da redação, nós temos assim: no contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais
ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Te pergunto, qual é a tese defendida na introdução desse texto dissertativo argumentativo? Então, o texto aqui como um todo, ó, eu pincei esse trecho para você identificar a tese. Faz aí, eu te aguardo aqui, com certeza, é rapidinho. Olá, voltei. Vamos continuar a análise? Então aqui eu pedi qual é a tese defendida na introdução desse texto dissertativo argumentativo. Lembrando que nós estamos analisando uma redação nota 1000, né, no Enem, da Isabela Gadelha. Então olha só, o que você já identifica? Que a tese é de que faltam informações e representatividade na mídia dos grupos tratados com estigmas por causa de patologias mentais. Você vai perceber que ao longo do texto há uma avaliação crítica que respeita a dignidade humana e articula os saberes de várias áreas, né? Então, continuando aqui a leitura, nós temos: primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental,
ainda são propagadas informações incorretas sobre esse tema. Então, na iconografia, pus a imagem do Vincent van Gogh, né? Você está tendo ali uma lembrança dele, e te proponho que você releia esse trecho. Vamos ver? Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. Qual que é a minha proposta para você? Discuta com um colega e daí vocês respondem juntos. Então, qual é o argumento que a autora mobilizou aqui para defender a sua tese, né? E, apesar do trecho fazer referência a uma personalidade, estamos diante de um argumento o quê? De autoridade? O que você acha? Então, lembrando que a tese, né, é que faltam informações e representatividade na mídia. E aqui eu quero o quê? Quais são os argumentos que vão defender essa tese? Então, nós estamos paulatinamente analisando tese e argumentação. Faz aí, eu te aguardo aqui. E aí, como é que foi? Conseguiu, então, identificar a tese? Conseguiu identificar aqui o argumento? Então, o argumento, está bem óbvio, né? É de exemplificação. E ele corrobora a tese de que indivíduos com patologias mentais sofrem com diversos estigmas. Van Gogh sofreu as consequências da ignorância de seu tempo. E não se trata de uma autoridade, portanto, de um exemplo, né? Qual que é a diferença, prof, quando é discurso de autoridade, né? O argumento de autoridade é quando alguém renomado naquele assunto fala, né? Diferente de uma celebridade, né? Então,
eu teria um argumento, se fosse, por exemplo, um psiquiatra falando, eu teria um argumento de autoridade. Aqui eu tenho um argumento de exemplificação. Seguimos com a leitura. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando, dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos e, nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetismo bipolar, TAB, ilustrado pela protagonista Ru, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Então, chegamos aqui na atividade 3, atividade mão na massa, e o que eu pretendo com ela? Reler esse pequeno trecho, observe. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Você acha essa afirmação polêmica? Pergunto mais, o que é polêmico para você? Você entende o conceito de polêmico? Sim, que viraliza, que gera muito comentário, muita falação. Isso é uma coisa polêmica, né? E aí eu te pergunto se isso é polêmico. Então, a proposta é que em grupos vocês debatam a questão da representatividade de pessoas com distúrbios psicológicos na mídia. E para isso eu tenho duas questões orientadoras. Vamos conhecer? Questão A. Qual a responsabilidade da mídia nessa questão? Questão B. Se houver representatividade, o problema é resolvido? Então, em grupo você vai agora debater isso. Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei. Então, na atividade mão na massa, após vocês debaterem em grupos, né, você vai criar argumento que se posicione favoravelmente ou contrariamente a esse tipo de representatividade na mídia. Faça um parágrafo para cada tipo de posicionamento. Não esqueçam de usar argumentos diversificados, como, por exemplo, de exemplificação, de autoridade, causa e consequência, dentre outros. Continuando a leitura, temos: desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta a sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade do Brasil. Esse texto está disponível aqui, ó, no G1 Globo Educação, Enem Redações nota 1000. Você pode estar acessando para ler outras, inclusive. A conclusão: faz-se necessário e imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais. Então, a proposta final para o problema abordado atende à competência 5, que é respeitar os direitos humanos. A autora o que defende? Defende uma parceria entre mídia e Estado para promover a representatividade do grupo e informar a população. Então, você observa aqui, ó, que as competências que nós trabalhamos aqui no início, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Nós temos aqui as competências. Na conclusão, nós elaboramos uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, você conseguiu notar aqui a proposta de intervenção? Você percebe claramente que faz-se imprescindível, ó, que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças. E a outra sugestão, né, que paralelamente o Estado, ou seja, os governantes, principal promotor da harmonia social, né, ele deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma redação nota 1000 do Enem, identificamos a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, criando outros argumentos sobre a problemática trazida aqui pelo texto. Vimos que a conclusão atende às competências exigidas pelo exame, então a proposta de intervenção. Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.